No tocante ao imposto de renda das pessoas físicas, queremos destacar principalmente 3 medidas que compõem essa proposta. A primeira delas, né, uma promessa aí do governo, que o governo Bolsonaro fez e está sendo agora implementada, que é a atualização da tabela progressiva mensal do imposto de renda pessoa física. A isenção hoje, de R$ 1.903,98, passará para R$ 2.500, um reajuste de 31,3%, e alcançando 16,3 milhões de declarantes. Dos atuais 31 milhões de declarantes, 16 milhões passarão então a estar nesta faixa de isenção. Um aumento expressivo nessa faixa de isenção, possibilitando uma redução tributária e um aumento de disponibilidade de recursos para uma parte importante da população que vai, então, poder dispor de maior recursos em face da desoneração tributária. Essa nova faixa de isenção acresce 5,6 milhões em relação à atual faixa, que tem um total de 10,7 milhões de isentos. Aqui nós corrigimos um número que foi divulgado mais cedo, de 8,8 milhões na primeira faixa. Esse número de 8,8 era da base do ano anterior, então atualizado para a mesma base que estima em 16,3, esse número é de 10,7, o que significa um acréscimo de 5 milhões e 600 mil contribuintes que passarão a ser isentos e representando aí praticamente 50% do número total de declarantes. As demais faixas também estão sendo reajustadas em percentuais de 13,2% a 13,6%, de modo que todos os 31 milhões de declarantes estão sendo beneficiados com essa atualização, com esse reajuste da tabela. Na tela seguinte, nós apresentamos números simulados do percentual do valor e do percentual de redução de tributo para cada uma das faixas de renda. Então, nós vemos aí, claro, até 2.500 a redução é de 100% no imposto, né? Quem tem uma renda aí de 2.500 paga hoje 44,70 de imposto, passará a não pagar nada, 100% de redução e, portanto, passará a estar isento, como todos os demais que têm renda até esse montante, e a partir daí, conforme o nível de renda, em percentuais decrescentes, porque a tabela ela materializa, né, um princípio que está se procurando implementar agora na tabela de forma mais evidente, que é o princípio da progressividade, ou seja, de que o imposto vai crescendo na medida correspondente ao aumento de renda. Então, nós estamos vendo aí os percentuais variáveis dos ganhos de redução, em que cada uma das faixas de renda vai passar a ter com a aprovação dessa nova tabela, com esse reajuste. A outra medida, ainda no âmbito do imposto de renda da pessoa física, é o foco dos descontos simplificados na renda até R$40 mil por ano. Como vimos, o desconto simplificado foi uma alternativa, uma opção criada há muitos anos, na época em que a declaração era apresentada e preparada e apresentada no papel, nos formulários. E foi uma forma de simplificação alternativa oferecida para os contribuintes terem condições mais favoráveis e simplificadas de fazer suas declarações. Ao longo do tempo, com a evolução tecnológica, a preparação da declaração foi bastante facilitada e automatizada com os programas, com a declaração pré-preenchida que hoje é oferecida, diminuindo a necessidade dos contribuintes recorrerem a essa opção simplificada dessa presunção de dedução.
Então, com essa reforma aqui, nós estamos focando a opção da simplificação, de fato, para as faixas salariais menores e que poderão continuar usufruindo desse limite de isenção no montante de 20% sobre a renda, limitado até R$40 mil por ano. Contribuintes acima dessa faixa poderão continuar utilizando as deduções hoje existentes, sem qualquer alteração, e poderão, dessa forma, recorrerem a essas deduções para a sua apuração, e em face dessas evoluções tecnológicas que eu comentei, está bastante facilitada e pode propiciar condições bastante simples, tanto quanto é a utilização do desconto simplificado para esses contribuintes que poderão agora usar somente as deduções. Uma outra medida referente ainda ao imposto de renda da pessoa física é a autorização para atualização com fins tributários do valor dos bens imóveis localizados no país e adquiridos e declarados na declaração do imposto de renda da pessoa física até 31 de dezembro de 2020. Essa atualização poderá ser feita opcionalmente pelo contribuinte a uma alíquota reduzida de 5%. Hoje, ao registrar os bens imóveis na declaração, esse registro e essa informação é feita pelo seu valor original e fica registrada por esse valor ao longo dos anos. No momento que o contribuinte efetua a alienação à venda, excetuadas as situações em que há isenção, sobre a diferença entre o valor da venda e o valor do custo de aquisição, vai incidir o chamado ganho de capital, que hoje varia em percentuais que vão de 15 a 22,5. Então, essa medida ela dá a opção ao contribuinte de fazer a atualização e, sobre essa atualização, pagar somente 5%, uma tributação favorecida que está sendo ofertada e propiciada nesse projeto de lei. É uma condição, inclusive, que o contribuinte poderá optar e vai facilitar bastante, principalmente aqueles que hoje têm situações específicas com relação à realização de inventário, de heranças decorrentes aí de sucessão, e que poderão, a partir desta aprovação deste projeto, utilizar essa tributação favorecida para a atualização dos seus bens imóveis e pagar uma tributação menor, favorecida. Na sequência, outra medida importante desse projeto de lei é a tributação da distribuição dos lucros e dividendos com uma alíquota de 20%, porém, concedendo a isenção para uma faixa até 20 mil por mês para a distribuição efetuada pelas micro e pequenas empresas. Como sabemos, desde 1995, foi estabelecida a isenção na distribuição de lucros e dividendos no Brasil. Hoje, então, com essa proposta, nós estamos eliminando essa isenção e passando a tributar a distribuição de lucros e dividendos com essa alíquota de 20%, porém preservando a distribuição dos micro e pequenas empresas nessa faixa de até 20 mil por mês. A não distribuição dos lucros tem criado distorções ao longo do tempo, não só uma percepção de tratamento injusto comparativamente às rendas do trabalho, mas também o estímulo e a atratividade para um desvio chamado de pejotização, que é a transformação em pessoa jurídica de atividades e de renda naturais da pessoa física, que para escapar da tributação da pessoa física se transforma em pessoa jurídica, passando a ter isenção no recebimento desses dividendos. Então, essa alteração corrige esse tratamento diferenciado, propiciando condições iguais
para a tributação da renda do trabalho assalariado versus a tributação da distribuição dos lucros e dividendos.